Resultado ruim, não é o que a gente tinha planejado. A estratégia era de manter o time como foi nos primeiros 15 minutos, pressionando alto, tirando a posse de bola da equipe do Volta Redonda, e a gente conseguiu só por 15 minutos. Agora, um time que quer ambições maiores dentro da competição não pode fazer só em 15 minutos. Depois dos 15, a gente não consegue mais manter o mesmo ímpeto de marcação. Esse momento da competição, o campeonato já é muito equilibrado, o erro ele tem que ser zero. A gente já errou contra o Curitiba e agora erramos de novo. A gente tentou ajustar no intervalo, a gente terminou até um pouco melhor no primeiro tempo, mas no segundo a gente veio com a estratégia de tentar empurrar um pouco mais Volta Redonda para trás, como foi no início do jogo. A gente erra de novo, como eu falo, margem de erro é muito baixa, tem que ser erro zero nesse momento da competição. E a gente errou, pagou pelos nossos erros. O segundo e terceiro gols, consequência, acredito que não era um jogo para 3-0, mas obviamente lamentável, né? O resultado. Agora, já conversei com os atletas, assim como a gente teve momentos ruins, agora é um momento ruim, é um momento bons, né? Agora é um momento ruim que a gente precisa retomar, porque a gente tem uma sequência de jogos importantes nessa reta final. Pergunta do Henrique Alcaraz, das Feras do Esporte. Lacerda, depois da vitória contra o Atlético Paranaense, você elogiou muito o futebol do Cauã naquele jogo, mas ele atuou como segundo volante. Por que a escolha dele como camisa 10 no jogo de hoje? Na verdade, não sei se vocês perceberam, o Luizão ia fazer muito essa questão de uma quebrada pelo lado, né? Uma saída de 3 e até mesmo uma sustentada de 4, né? Para deixar com liberdade do Jean pela ponta direita. O Jean, hoje, a princípio, a nossa ideia é que ele atuasse mais aberto, mais espetado, como atacante pela direita, e o Luizão fizesse esse movimento. Então, assim, o Cauã nessa escorregada do Luizão para o lado, o Cauã seria um segundo homem de meio de campo, como ele foi contra o Atlético. É um jogador que já jogou em quase todas as posições do meio comigo, em outros clubes também. Como eu disse, né, deu certo nos primeiros 15, depois a equipe se perdeu, no final do primeiro tempo retomou. O Cauã já jogou como primeiro, como segundo, como meia, mas são opções, a gente, assim como a gente, em alguns momentos a gente vai acertar, hoje a estratégia acabou que não deu certo e a responsabilidade pela derrota é minha. Pergunta do Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Para fechar. O Watson disse que serão necessárias reflexões para a próxima temporada. Repensar as improvisações. Você concorda? Sim, a gente tem que concordar. São situações que a gente pensou durante o campeonato. A gente perdeu, né, o Dudu, o Jean fez essa função. Quando der errado as coisas, a gente tem que ser. A cobrança ela faz parte, a gente está aqui para isso, né? O presidente tem todo o direito de falar e ele é um cara que tem a leitura muito boa do jogo, a gente sempre conversa. O Jean foi bem contra o Atlético, agora a gente teve uma queda de rendimento, não estou falando especificamente do Jean. Então a gente tem que analisar. Concordo com ele, acho que para o ano que vem a gente tem que falar desse ano, porque ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer, né? Meu contrato, eu já falei da vontade de continuidade, mas o meu contrato é até o fim da Série B. Mas com certeza, se tiver uma continuidade, a gente vai sentar, a gente vai conversar. A gente tem o Valdir, que, né, especificamente, como o presidente falou da lateral, o Valdir vem retornando aí de uma lesão, estava à disposição no último jogo, já entrou. São situações que a gente vai tratar isso internamente, mas se for olhar o meu histórico nos últimos clubes que eu trabalhei, dificilmente tinha improvisações. O Jean é uma improvisação, mas que ele já fez essa função em outras equipes.